Você não trava porque é uma pessoa tímida. Você não trava porque não sabe um assunto. Você trava porque ninguém te ensinou a organizar os pensamentos antes de falar. E porque o seu cérebro interpreta o olhar dos outros como uma ameaça. Isso tem solução. E não é o que você imagina. A maioria das pessoas acha que tem medo de falar em público. Na verdade, esse medo está relacionado com o que as pessoas vão achar daquilo que ela está falando. E essa distinção muda tudo. Porque o problema não é o que vai ser falado, mas sim o julgamento que está passando na sua cabeça antes mesmo de abrir a boca. Quando você está no modo ameaça, acontece todas aquelas coisas terríveis que a gente imagina antes de falar em público. Você treme, esquece as palavras, começa a suar frio nas mãos. Tem gente até que chega a ficar com a visão turva e achar que vai desmaiar. Tudo isso é o seu organismo em situação de ameaça. Ele se sente ameaçado pelo aquele ambiente e aquelas pessoas olhando para você. Esses anos todos de experiência no palco, em frente às câmeras e também apresentando para gestores e grandes empresários, me fez entender que o preparo e também um pouquinho de desligamento do que as pessoas vão pensar sobre aquilo que eu vou apresentar fazem toda a diferença para que eu não fique nervosa e organize os meus pensamentos antes de uma apresentação. Por isso, independente da pessoa com a qual você vai conversar, é importante que você tenha preparo, então entenda exatamente qual é o assunto que vai ser abordado naquela apresentação e também quem é a pessoa com a qual você vai falar, para você poder adequar a sua linguagem conforme essa pessoa. E um plus, se você souber ainda quem é essa pessoa e tiver um histórico, se ela faz perguntas ao longo da apresentação, que tipo de perguntas que ela faz, você também consegue se preparar com dados e fatos para que, se surgir aquela pergunta cabulosa, você está com tudo na ponta da língua. E aí uma coisa importante é você colocar na sua cabeça, ao invés de você olhar para as pessoas e ficar com medo e ficar ruminando ali mentalmente, meu Deus, o que eles vão pensar de mim? Troca esse mindset, troca esse pensamento pela seguinte frase: o que eu posso oferecer para essa audiência? Tudo isso pode parecer uma besteira, mas vai fazer diferença no seu comportamento ali na frente das pessoas. Basta você mudar o seu pensamento. Uma situação de ameaça para uma situação de controle da situação. Você sabe o que você quer dizer. O problema tá quando você não tem isso estruturado na sua cabeça. E aí você se sente ameaçado e o seu corpo te trai. A voz some, as palavras somem, você começa a tremer e aí parece que a situação só piora quanto mais o tempo vai passando. Não retoma as rédeas da situação. E isso tudo que eu tô falando não é um roteiro ensaiado, você não precisa escrever, se bem que às vezes eu acho que vale a pena dar um escrever, viu? Se você tem muito nervosismo para falar em público, eu oriento as pessoas que escrevam exatamente aquilo que o que você quer falar, porque isso exercita o seu cérebro a organizar as ideias. Mas se você não está tão nesse estágio, se você acha que consegue se orientar através de frases, organiza as ideias a partir dos pontos principais que você precisa falar em uma ordem e vai treinando. É importante que você treine qual vai ser o seu discurso. Não é o momento de tentar improvisar na hora. E aí tá uma grande diferença entre dois profissionais: aquele que se preparou e aquele que vai na emoção, sem preparo e vamos ver no que vai dar. Quem se prepara tem toda uma estrutura, tem toda uma organização das ideias, evita ser prolixo quando o ambiente não permite. Então, em reuniões gerenciais com altos executivos, em que você tem pouco tempo, porque a agenda é apertada, é importante que você tenha exatamente aquilo que você vai falar para você não perder o fio da meada e não perder a atenção desses executivos, que é facilmente desviada. Então é muito importante que você tenha a estrutura do pensamento, não apenas para você não se perder e para não gerar uma confusão e o nervosismo, mas também para você conseguir ser conciso e ter todos os pontos abordados, mesmo sendo em pouco tempo, com poucas palavras. Pouco texto não quer dizer que é pouco conteúdo. Quem mais consegue enxugar uma informação da maneira simples, direta e reta,
tem a atenção de grandes executivos de empresas. Quem deixa para resolver e elaborar textos e apresentações na hora acaba sendo prolixo, acaba não lembrando das palavras imediatamente, acaba indo e voltando em determinadas histórias. Então, é importante que você tenha tudo estruturado para economizar tempo, ser assertivo e não deixar nenhuma informação de fora. Nisso, o palco me ensinou muito. Em alguns eventos, eu acabo entrevistando as pessoas e se eu não estou bem preparada, aí esquece. Às vezes eu posso receber uma pessoa da qual eu não tenho conhecimento do setor que ela atua, qual a profissão dela, o histórico dela, e aí eu posso fazer ou uma entrevista rasa ou até mesmo cometer uma gafe de fazer uma pergunta inadequada. Da mesma forma, se você vai para uma reunião despreparado, você pode estar falando com uma pessoa de um assunto quando na verdade ela não domina aquele assunto. Então é sempre importante estar bem preparado para que você não cometa nenhuma gafe e sempre tenha apresentações de sucesso. Uma fórmula simples para você direcionar o seu roteiro é ter sempre uma frase resumo da ideia que você vai falar, uma explanação curta e um exemplo prático. Com essa estrutura simples, você consegue resolver a maioria das questões que você precisa abordar em uma apresentação. E um terceiro ponto que eu vou abordar para encerrar esse vídeo é quando o corpo está extremamente descontrolado, você tem domínio da situação, você sabe o conteúdo, mas o seu corpo não está alinhado, você está tremendo, as suas mãos estão suando, você por conta de todo esse descontrole, não consegue alinhar as palavras, você gagueja. Então, o que eu recomendo para que você faça antes de qualquer reunião? Vá até o banheiro, desce no prédio, vê se tem um café, algum ambiente que você possa ficar reservado e fique por 5 ou 10 minutos mentalizando que você tem o controle, está tudo bem e você está seguro. Essas palavras parecem bobagem, mas elas te trazem para o presente e dão a informação para o seu corpo de que está tudo bem, você não está ameaçado e que você vai ter domínio daquela situação. Você vai entrar com confiança na sala, com os ombros erguidos, com a postura ereta. Tudo isso parece bobagem, mas faz diferença. O seu corpo entende que você está ali pronto, está pronta e está confiante. As pessoas que estão ao seu redor vão enxergar essa confiança em você e eu tenho certeza que você vai conseguir trazer o conteúdo que você preparou sem grandes problemas. Às vezes pode até aparecer um pouquinho ali de nervosismo, vai ser muito menor do que se você não tivesse mentalizado todas essas coisas e entrado concentrado, focado nessa reunião. Então, vimos nesse vídeo que você não trava por timidez. Você trava por medo do julgamento alheio, falta de estrutura e desconexão entre o corpo e a mensagem que você vai passar. E esses 3 pontos têm solução.